E você, Josias, tem ou não tem que fazer algum ato para relembrar aí 64? Como é que você analisa a atitude do PT, a atitude do ministro, inclusive, do governo Lula, o ministro Luiz Marinho, que confirmou já a presença? Tem que fazer, Fabiola. O Lula está se comportando como se quisesse transformar o Brasil numa espécie de turista viajando dentro da sua própria história. E um turista sui generis, que viaja num avião enquanto a bagagem é transportada em outra aeronave, no bagageiro de outra aeronave. Preservar a memória de uma nação é importante. Quando essa memória impôs sofrimento semelhante ao que foi imposto por uma ditadura de 2 décadas no Brasil, aí mesmo é que a preservação da história se torna um gênero de primeira necessidade. Você precisa ensinar às gerações que vieram depois do golpe. Algumas nasceram, muitos brasileiros nasceram quando já o país já estava sob uma democracia ou um simulacro de democracia, não é? Essas pessoas precisam compreender o que se passou no Brasil, né? E hoje, 1964 ainda é uma unha encravada na história do Brasil. E se a tentativa de golpe de 2022 eh, serviu para alguma coisa, essa tentativa que desagou no 8 de janeiro de 2023, foi para mostrar que essa unha encravada ainda está cheia de pus, né? E o presidente não pode se comportar como se enxergasse apenas luz no fim do túnel. Não, há pus no fim do túnel. Então é preciso discutir o que se passou. É preciso que o Lula parte do pressuposto de que, passando uma borracha, algo que hoje só interessa ao Bolsonaro, aliás, ele propôs lá na Avenida Paulista, vamos passar uma borracha sobre tudo o que aconteceu. Essa borracha hoje só interessa ao Bolsonaro. Mas o Lula supõe que, manuseando a borracha, ele vai pacificar as Forças Armadas, ele vai retirar, expurgar a política dos quartéis. Quero crer que o presidente comete um erro. A partir do debate sincero e desapaixonado sobre o que aconteceu no Brasil, a ditadura de 2 décadas, essa democracia que esteve ameaçada agora com o Bolsonaro, é a partir desse debate e não da conversão de militares em eternos bibelôs que não suportam nem o debate. Ora, que absurdo é esse? Então é a partir do debate que nós vamos chegar a um ponto de equilíbrio. É preciso discutir, inclusive, o papel das Forças Armadas. Que Forças Armadas o Brasil precisa? Não é o caso de mudar o currículo das escolas militares? Não é o caso de ajustar o texto constitucional para retirar do texto, em definitivo, aquela fantasia de que o artigo 142 pode ser utilizado como um pretexto de um poder moderador que já não existe desde o Império? Não é? Não é o caso de rediscutir tudo isso, não é o caso de ter um debate sério. O presidente Lula parece considerar que não. Ele acha que jogando dinheiro no orçamento das Forças Armadas, ele vai pacificar os militares. É preciso saber, inclusive, por que esse dinheiro está sendo jogado ali. Qual é o papel dessas Forças Armadas? Tudo isso nós estamos negligenciando. Estamos perdendo a oportunidade de aproveitar uma grande oportunidade que a conjuntura nos oferece de discutir a sério essas questões. Então, acho que o presidente erra de forma muito nítida. E o partido compartilharia o erro se acompanhasse o presidente Lula nessa decisão de passar uma borracha sobre 1964, que completa domingo agora 60 anos, aniversário de 60 anos, né? Então o partido se distancia do presidente, acho que cumpre o seu papel, porque também só faltava agora uma agremiação partidária deixar de discutir algo tão relevante, né? Então, acho que o Lula ainda haveria tempo. Já está meio tarde, porque estamos a dias do aniversário de 60 anos do golpe, né? Mas acho que o presidente precisa é, levar a mão à consciência e perceber que o momento histórico exige que nós respeitemos a memória do país. O Lula está desrespeitando a memória do Brasil. Os três foram pelo mesmo caminho, achando que é um assunto sim, principalmente pela situação que a gente vive hoje, né? Aliás, até na coluna do Jamil Chad,
mais cedo, ele até colocou uma entrevista com um relator da ONU e ele dizendo que esse silêncio oficial, nesse caso, se o governo não fizer uma atitude, revela que a ditadura não foi superada. E aí, trazendo aí esse contexto atual, né? Achando aí, fazendo uma análise, de certa maneira, de que esse silêncio, para ele, o silêncio é o abandono das vítimas da repressão, algo que o Estado nunca poderia fazer, foi o que disse o Fabian Salvioli. Então, até pela fala dele aqui, ouvindo vocês três, né, professor Miguel Reale, para a gente finalizar, não é nem que é um erro ele não falar, não é que não, assim, é um problema ele não falar, ele deve falar, né, deveria ser até obrigatório falar, né, esse é o caminho. Sem dúvida, eu fico me perguntando qual o receio que o Lula tem de fazer referências ao que aconteceu em 64. Será que com isso ele ia gerar suscetibilidades, ia ferir eh, as Forças Armadas, porque participaram 60 anos atrás do golpe de Estado? Ou seja, será isso é demonstração de que ainda está vivo o espírito de 64 e não se pode mexer nisso? Acho muito negativo, portanto, também sobre esse aspecto, não se fazer referência. E não é só o PT, né? Há outros partidos que lutaram contra a ditadura até mais que o PT, como o PMDB, o próprio PSDB, que surge depois, surge na Constituinte, mas era todos os seus principais líderes eram os líderes contra a ditadura no PMDB, né? Ou seja, vários, o PDT com o Brizola, ou seja, não é só o PT, são vários, todo aquele conjunto de partidos que constituíam oposição ao regime ditatorial que deviam estar se manifestando. Não é? Não é, o PT não tem o monopólio da oposição à ditadura. Né? Quem mais falou contra a ditadura foi Ulisses. Não é? Acho que devemos relembrar essa figura imensa do Ulisses Guimarães, o grande opositor à ditadura. Não é? Então é hora de relembrar o que aconteceu na ditadura, o que aconteceu contra a ditadura e os seus líderes maiores que salvaram o país ou que conseguiram restituir o país à democracia.